Você acha que os nativos de inglês falam rápido demais, né? Não dá pra entender nada, você vê filme e fica desesperado porque parece que nunca vai entender esse idioma. É verdade. Então hoje eu vou te explicar direitinho como é que você pode entender o inglês falado rápido. Bom, meu nome é Clarice, eu sou professora de inglês especialista em neurociência no aprendizado de idiomas. E eu já vou começar falando hoje o seguinte. Primeiro, para você se inscrever e dar o seu like aqui nesse vídeo, se você realmente gostar, se você achar que esse conteúdo foi útil para você. Mas o que eu quero começar falando mesmo é que eu estou realmente indignada, porque eu tenho visto profissionais do ensino de idiomas, eu tenho visto professores de inglês, letrados, falando que você não tem que se preocupar com pronúncia. Olha, eu acho isso revoltante, porque pronúncia é parte da língua. Sotaque é uma coisa. Eu tenho meu sotaque, eu sou carioca, tenho meu sotaque, eu sou brasileira, eu tenho meu sotaque de brasileira e você provavelmente tem o seu sotaque. Agora, pronúncia é algo que a gente precisa se esforçar para entender, para falar, para a gente ter clareza na nossa mensagem. Imagina se eu chego aqui falando português, pronunciando as palavras errado, né, da forma errada. Seria muito mais difícil para você me compreender. E também quando eu falo outro idioma, para eu entender outras pessoas falando, eu preciso saber como é que pronuncia as palavras corretamente. Então, imagina, se eu espero falar que o computador é computer, se alguém falar computer, eu não vou entender, porque na minha cabeça, computador em inglês é computer. E essa é a minha primeira dica. Você precisa estudar, entender a pronúncia das palavras. A cada 15 dias eu posto aqui aulões de inglês em que eu misturo inglês com português e eu ensino pronúncia, eu dou esse foco em pronúncia, ensino os símbolos fonéticos. Quando a gente está aprendendo, a gente vai sim falar uma coisa errada, uma outra. Até hoje eu pronuncio uma ou outra coisa errada, isso não me para, não me impede de falar inglês. Agora, me fala ali nos comentários se você acha importante também, se você gosta de estudar pronúncia e acha isso importante para entender o inglês que é falado rápido, me fala ali nos comentários. Outra coisa extremamente importante, fundamental para você entender bem os nativos. E hoje com tantos recursos, com internet no celular, internet de graça, que é ouvir muito os nativos falando, ouvir o máximo possível, o tempo todo, se possível. Para de ficar assistindo vídeo, assistindo filme, assistindo programas em português. Passe a fazer tudo em inglês. Não só ouvir, mas é importante você também falar as palavras que você aprende, que você ouve. Isso é muito importante e tem base científica para isso que eu tô falando. De acordo com um estudo publicado na revista científica Memory, quando nós aprendemos algo, quando nós falamos em voz alta e aí ouvimos, também repetimos em voz alta, essas informações, elas começam a ser produzidas e processadas no nosso cérebro de uma maneira distinta. Elas ficam como que destacadas na nossa memória. Quando nós usamos as nossas vias visuais, né, ao ler alguma coisa, ao ver um filme, ao ver uma imagem para aprender, nós criamos ali alguns links de memória no nosso cérebro. E aí fica mais fácil da gente se lembrar daquela informação, porque a gente tem esses links formados por causa da nossa visão. Só que ficam alguns gaps, algumas lacunas entre essas vias que a gente tem que achar outras formas de preencher. E uma forma da gente preencher é justamente por meio das nossas vias auditivas. Então, quando a gente verbaliza, quando a gente fala em voz alta, mesmo que a gente já tenha ouvido, mas a gente também fala, a gente cria outros links de memória, a gente otimiza os links de memória dentro do nosso cérebro, que vão tornar muito mais fáceis a gente se lembrar daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente está escutando. Então, se você escutou e repetiu em voz alta, vai ser muito mais fácil você se lembrar daquilo, daquelas palavras, daquele som no futuro, porque o nosso cérebro vai se lembrar da gente pronunciando aquelas palavras. Outro benefício de você também repetir em voz alta aquilo que você escuta é que você vai prestar mais atenção naquilo que você está escutando, porque, convenhamos, né? Você colocar algo para tocar e começar a se ocupar de outra coisa, é muito provável que sua mente comece a vaguear, a pensar em outras coisas. Então, quando você se compromete a repetir em voz alta aquilo que você está escutando, é muito mais provável, né? Claro, na verdade é óbvio que você vai prestar muito mais atenção. E é muito importante que você escute os nativos falando inglês na velocidade normal que eles falam. Coloca vlogs no YouTube, vídeos assim que as pessoas estão falando na velocidade normal. E você talvez seja uma daquelas pessoas que fala assim: para aprender inglês, eu tenho que morar em outro país, eu tenho que morar num país
de língua inglesa. Mas você acha que nesse país de língua inglesa, as pessoas lá falam desse jeito aqui para você entender melhor? Elas falam na velocidade normal. Aí, de repente, se você não entender, você vai pedir para ela parar um pouquinho e vai pedir para ela repetir ou falar mais devagar. Tem toda a razão. Agora, o tempo todo as pessoas estão falando rápido e você precisa, seu cérebro precisa se acostumar ao ambiente externo, aquilo que ele vê como necessidade de se adaptar. Então, se eu fico nas aulas falando devagar ou se você fica assistindo vídeos com as pessoas só falando devagarzinho, como é que você quer entender o nativo de inglês falando rápido? Você não vai conseguir entender, você vai se habituar a sempre ouvi-lo falando devagarzinho. E quando precisar entender o inglês falado rápido, você não vai entender. Juntando a questão da pronúncia com a velocidade, há uma coisa chamada connected speech, que é esse discurso conectado, né? É como nós falamos em todos os idiomas, nós conectamos as palavras, elas viram tudo uma coisa só, né? Você precisa captar isso no inglês, mas como? Ouvindo muito as pessoas falando na velocidade normal que elas conversam. Por exemplo, as pessoas não falam na velocidade normal, elas não vão falar I want to go. Elas vão falar I wanna go. I wanna go. Ou então I have to do it. Não, é I have to do it. I have to do it. I have to do it. Não vai ser did you, vai ser did ya? Did ya? Did ya? Também não vai ser give me some time. Não, vai ser give me some time. Give me some time. Give me some time. Agora, você tá assistindo o vídeo, não entendeu? Você tem vários recursos. Você pode colocar a legenda em inglês, você pode colocar muitas vezes a legenda em português. Você pode voltar o vídeo. Gente, eu faço muito isso. Também tem o recurso de você colocar aqui no YouTube e você diminuir a velocidade. Diminua a velocidade daquilo que você não entendeu e tente entender. Tem que ter esforço, repetir várias vezes. Dessa forma, você vai conseguir entender o inglês falado rápido. Nas minhas aulas de quinta-feira também eu uso a tradução. Eu falo inglês-português, inglês-português, porque eu uso a técnica de associação. O seu cérebro, ele coloca no mesmo lugar o idioma novo que ele está aprendendo, armazena no mesmo lugar que ele armazenou a sua língua materna. E quando você aprende o idioma novo, gente, é inevitável. O seu cérebro, ele vai buscar características semelhantes do idioma que você está aprendendo com o idioma que você já sabe, provavelmente o seu idioma nativo português, para poder fazer essas associações, linkar uma coisa com a outra e você conseguir aprender de forma mais rápida. Então, essa é a técnica que eu utilizo. Eu só agilizo, só facilito para o seu cérebro porque eu uso ali inglês-português durante a aula. Mas esse é o processo natural. O que você acha disso? Me fala, eu gosto de saber as opiniões de vocês, gente. Eu gosto de saber de tudo. Então me fala nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. E no final das contas, gente, é super normal a gente às vezes não entender uma coisa ou outra. Na semana passada eu falei sobre isso nesse vídeo aqui que eu postei, que eu falei da Anitta, falei de algumas situações em que até os nativos não se entendem. Isso é super normal e deve ser encarado dessa forma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, me dá o seu like, se inscreva aqui no canal para você pegar dicas, aprender bastante coisa em inglês toda semana. Assista minhas aulas de quinta-feira, a cada 15 dias. Eu posto aqui aulões para você aprender inglês usando o seu idioma português, mas também comigo falando inglês o tempo todo. Você vai ver, é bem legal, dá para aprender muita coisa, ensino muita pronúncia. Então se inscreva, toque o sininho para você ser notificado quando saírem essas aulas novas, os vídeos novos. Eu espero te ver sempre por aqui, tá bom? See you in the next one.